minha gente, não tá fácil não. Muita gente sofrendo com a volta às aulas desse ano, de maneira continuada como no ano passado, mas ainda se adaptando à nova realidade, ainda precisando encontrar o equilíbrio. Tá difícil aí? Então vamos juntos aqui, olha. Para estarmos bem, a gente precisa cuidar de todas as esferas da nossa vida. Fazer o bem-estar acontecer em nossas práticas. Mas falando especialmente sobre a vida de estudante, como garantir o bem-estar num ambiente muitas vezes considerado de estresse e de pressão por esses estudantes. O que era muito desafiador, né? Talvez seu filho nem gostava de ir à escola, se tornou ainda mais complicado com a pandemia da Covid-19, porque o aprendizado à distância, as aulas online, tem dificultado um pouquinho mais a vida estudantil. Mas a gente quer entender melhor como é possível trazer, na verdade, bem-estar aos estudantes. E para isso a gente conversa aqui com o psicólogo e professor universitário, Dr. Tiago Cardoso. Mas você é parte desse programa, então sinta-se à vontade para mandar aqui para a gente a sua dificuldade, contar a sua história, como é que tem sido aí, como é que você tem feito acontecer as aulas para os seus filhos, ou para você que já é um estudante também à distância. Quais são os desafios que você tem enfrentado. Anota o nosso número para você mandar aqui para a gente participando do programa, tá? O número é 12 98266 0004. Já salva aí na sua agenda, porque esse é o nosso número aqui do programa. Você sempre pode participar através dele, tá? Então, vou repetir, 12 98266 0004. Você também pode apontar aqui o seu celular, a câmera do seu celular para esse QR Code e também vai ser direcionado aqui para o nosso WhatsApp para poder participar junto com a gente, tá bom? Doutor Tiago, bem-vindo ao nosso programa, fique bastante à vontade, você já participou aqui algumas vezes e hoje falando do ambiente acadêmico que está transformado já há alguns meses. Tudo bem, doutor? Tudo bem, sim, Teu. É um prazer estar com você e com os telespectadores do programa Vida e Saúde. A gente está aqui com uma conexão meio instável, mas a gente vai tentar seguir aqui na medida do possível. Doutor, como é que a gente define bem-estar? Essa é uma pergunta muito importante, né? No passado, a gente tem ao longo da história, desde os filósofos estudando o bem-estar sobre o conceito, a roupagem de felicidade, né? O que o homem pode fazer para ser feliz? Mas desde a década de 60 para cá, as universidades, os institutos de pesquisa e também as instituições que elaboram políticas públicas, elas cunharam o conceito de bem-estar, né? O que seria o bem-estar? Ele é composto de um equilíbrio entre o prazer que a gente tem das experiências do dia a dia, então a gente viver mais coisas que nos geram prazer do que dor, sofrimento, então é bastante subjetivo isso, e também a satisfação com a vida, né? Então a gente sentir que a gente tem uma vida que vale a pena ser vivida com sentido de propósito. Então, há um esforço para se investigar essa dimensão do bem-estar. Doutora, agora, muita coisa pode ser adicionada e muitos ingredientes podem ser adicionados, perdão aí, para impactar no nosso bem-estar, porque a gente tem aí o ambiente físico, a gente tem aí as dificuldades de comunicação, os desafios da nova comunicação. E tudo isso pode interferir, além de outras coisas mais assim intrínsecas, né? Como valores presentes, valores também das instituições. O que é que pode contribuir para o bem-estar ou afetá-lo negativamente, independente aí do que a gente, da pandemia, do momento que a gente está vivendo? Perfeita a pergunta, né, Tere? Quais são os fatores que impactam o bem-estar humano em qualquer etapa da nossa vida? O primeiro deles é a autoaceitação, né? O quanto que nós aceitamos as nossas próprias características, o quanto que nós harmonizamos o nosso eu atual com o nosso eu desejável, né? Quais são as características que eu gostaria de ter? Eu gostaria de ser visto como um bom estudante, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe. O quanto que eu me sinto um bom pai, um bom estudante.
ou uma boa mãe, né? Além disso, os estudos mostram que as pessoas que são mais religiosas, que têm fé em Deus, elas tendem a ter mais essas experiências de bem-estar do que as que não possuem esses mesmos fatores agregados. Também as pessoas que dispõem de melhores relacionamentos, que possuem um capital social maior, né? Então mais amigos de qualidade, elas têm um bem-estar maior. E a pandemia acaba afetando justamente essa dimensão dos relacionamentos, né? Por conta do distanciamento, das dificuldades de encontros, e em certas fases da vida, isso é ainda mais impactante, como na adolescência, na infância, em que boa parte dos nossos amigos são construídos nesse ambiente da escola, dos clubes, das igrejas que a gente frequenta, né? É verdade. Agora, parece que naturalmente algumas pessoas, doutor, elas têm uma tendência maior para serem mais felizes ou para terem essa sensação de bem-estar constantemente. Parece que elas se sentem bem consigo mesmas e, além disso, parece que algumas pessoas, vou trazer aqui, né, aquelas pessoas mais extrovertidas, mais abertas, mais expansivas, parece que tem essa facilidade de ter bem-estar constantemente. É isso ou não? Tem um conceito que pode estar sendo aí duvidoso. É exatamente isso, né? Os estudos de personalidade, né, que estudam as características que as pessoas já têm ou desenvolvem e se tornam o modelo, o padrão de pensamento, de vivência de emoções individual, mostra que as pessoas extrovertidas, elas têm mais facilidade de serem felizes do que as pessoas, por exemplo, introvertidas. O que seria uma pessoa extrovertida, né? Uma pessoa que busca interação social, tem uma necessidade maior de estar em eventos sociais, em contato com pessoas, e que, ao mesmo tempo, também busca novidade, né? Isso não significa que elas são melhores do que os introvertidos, porque elas também estão em risco, as extrovertidas, nessa busca por novidades, de às vezes se envolverem com abusos, vícios, né? Então o equilíbrio também é necessário, seja qual for a sua característica de personalidade. Mas, de fato, os extrovertidos, eles aproveitam melhor as experiências positivas. Eles são mais sensíveis a terem experiências de gratificação, de recompensa com pequenas coisas, e como estão sempre buscando novidade, acabam encontrando mais oportunidades de excitabilidade, de felicidade, de sensações agradáveis, né? Ainda falando um pouquinho dessa questão, doutora, a gente também percebe que talvez essas pessoas mais extrovertidas, que também precisam um pouquinho desse apoio social, ou desse convívio social mais intenso, talvez tenham sofrido mais também nesse período de isolamento, né? E também nesse processo de aprendizado à distância. Eu percebo pelas crianças que sofreram intensamente não só a adaptação do aprendizado pedagógico ali, mas também a falta de interação entre as próprias crianças. Sofreram mesmo. Com certeza, né? A maioria dos adolescentes que eu atendo em consultório, a queixa principal deles é isso: não aguento mais não ver os meus amigos, né? Estou há 2, 3 meses sem ter muitas notícias de fulano, de cicrano. Então, isso tende a afetar bastante. Aqueles que são extrovertidos, eles até buscam mais, né? E se decepcionam quando não tem esse retorno dos amigos, né? Quando os amigos também não entram em contato para querer saber como é que ele estava, o que ele está fazendo e etc. Então, sem dúvida, os adolescentes mais extrovertidos acabam sendo mais afetados, Com né? Também certeza. pela pandemia. Doutor, chegou uma interação que eu queria trazer nesse momento. Vamos ver quem é que está mandando para a gente. É anônimo, mas diz o seguinte: a falta de pessoas no nosso lado causa alguns problemas psicológicos. Pode ser causa, doutor? E aí a pessoa diz assim: eu sou uma pessoa extrovertida, mas ultimamente não estou me sentindo muito bem.
Olha aí, exatamente um pouquinho disso que a gente está falando, né? Exatamente, a pergunta casa muito bem com o raciocínio que a gente estava aqui desenvolvendo juntos, né? Então, pessoas extrovertidas ou pessoas que têm uma necessidade social maior de pertencimento, de interação com o outro, esse pode ser o estressor que o predispõe a um adoecimento mental, né? Tá. Seja em termos ainda menos graves, de apenas uma queda na sua percepção de bem-estar, de felicidade, ou se já está se prolongando no tempo essa situação e já não se configuraria aí como um transtorno de humor, né? Depressivo. Então, temos sim que estar atentos a reconhecer esses sinais na gente e procurar justamente aquilo que estamos precisando, né? Essa interação maior com as pessoas que são significativas para a gente, sejam amigos, familiares, né? Ou mesmo ajuda profissional, se a gente vê que as nossas tentativas não estão logrando o êxito que esperávamos, né? Agora, doutor, eu acho que todos nós, apesar dos desafios, das adaptações, tivemos momentos bons e momentos ruins. Como é que a gente faz para perpetuar as experiências positivas ou intensificá-las e, de repente, minimizar as negativas? Eu não diria nem minimizar, mas, de repente, aprender com as negativas de fato. Essa pergunta é muito boa porque é um dos componentes que a gente pode mexer para aumentar o nosso bem-estar diariamente, eu diria, né? Então, como nós lidamos com o afeto positivo e o afeto negativo, ou seja, a maneira como as situações geram prazer ou geram desprazer para a gente, né? Primeiro, a gente tem que alongar mesmo, prolongar as experiências positivas. Como é que a gente pode fazer isso, né? Algumas das estratégias são a gente construir uma memória dessas experiências positivas. A gente tende a muitas vezes não ficar relembrando os detalhes, ou às vezes a gente não conta para as pessoas o que de bom aconteceu, só ficamos rememorando e contando o que de ruim aconteceu. O nosso Quando sofrimento, a intensidade, o tanto que foi ruim, a gente acaba remoendo às vezes, não é? Perfeito. Então a gente precisa recontar para as pessoas também o quão foi legal aquela experiência que nós passamos. Fizeram uma festa surpresa para mim, eu recebi um brinde, né? Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que há muito tempo eu não via. Então, contar e compartilhar com as pessoas que são próximas a gente aquilo que trouxe um afeto positivo para o nosso dia. É uma forma de aumentar por mais tempo essa experiência feliz, né? Se concentrar nos detalhes também dessa experiência. E das negativas, aí a gente precisa fazer o trabalho oposto, né? A gente precisa não alimentar tanto essa experiência negativa assim. Talvez reduzindo o número de pessoas com as quais a gente vai compartilhar essa experiência negativa. Talvez olhando ela sempre por diferentes perspectivas. Né? Como é que eu aconselharia uma amiga que viveu essa mesma experiência negativa? O que eu diria para ela, né? Porque a gente sempre tem um conselho para dar para o outro, mas dificilmente temos um conselho para dar para aceitar, né? Exatamente. Então, o que eu diria para uma amiga que estivesse passando por essa mesma situação? São formas de lidar com a vivência negativa. Doutor, eu queria que agora comentar um pouquinho sobre como é que a gente pode adotar medidas para que a gente desenvolva bem-estar para a vida, não só para essa fase estudantil e, na verdade, esse momento difícil que a gente está enfrentando já desde o ano passado, ele possa servir de lição para a nossa vida. A gente separou aqui alguns tópicos que, de repente, vão nos ajudar. O primeiro deles seria acalmar a mente. Perfeito, né? Sempre uma mente mais plena, né? Uma mente que esteja vivendo a experiência do aqui e agora, ela vai ter
uma maneira melhor de regular a emoção positiva ou a emoção negativa que está sendo vivida. E aí as práticas de meditação, né, sejam através de orações, sejam através mesmo de você ficar em silêncio, ajudam nesse sentido. Legal, legal. Viver o aqui e agora e colocar as coisas, não potencializar demais, né, doutor? Muito legal isso. Essa segunda dica aqui, então, para viver o bem-estar para a vida, né, para dica prática, né? Fazer o que deve ser feito. Ai, 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 porque a gente também com essa história de não estar pessoalmente, eu percebo que os alunos fazem assim, mais do que procrastinar. Eles estão contando com as substitutivas, com a recuperação e com todo o chorinho que puder. Exatamente, né? E quanto mais a gente acumula as tarefas, deixa de fazer as coisas, é muito mais provável que a gente se estresse e tenha que fazer tudo às pressas, né? Então, a gente precisa, sim, se acalmar e se concentrar naquilo que precisa ser feito. O que é de alta prioridade, de média e de baixa prioridade na nossa semana? A prova vai virar de alta prioridade e urgente se a gente sempre estudar ela na véspera e não se a gente estudar ela com antecedência. Então, faça sempre aquilo que precisa ser feito. Doutor, olha aqui, criar conexões verdadeiras, isso é muito legal, a gente poder falar com pessoas que a gente realmente acredita, que a gente tem liberdade. Essas conexões verdadeiras ajudam a gente dando suporte para situações mais difíceis. Exatamente, Peru, né? A gente tem que entender o potencial que há do fato de nós sermos animais sociais, né? De nós sermos uma espécie que se socializa. A conexão nos fortalece. Tem pesquisas que mostram que os 5 amigos mais próximos de você refletem a sua saúde e o seu bem-estar. Quão bem-estar e alegre são os seus amigos, você também o é. Então, a gente precisa também investir nas nossas amizades, ajudar uns aos outros, porque ninguém é feliz. É verdade. É verdade. Esses dias uma amiga minha falou, você precisa escolher quem você quer para ser seus amigos. Você não pode mais aceitar qualquer coisa, porque a gente está... com certeza a gente pode influenciar as pessoas, mas a gente também recebe influências e isso impacta na nossa saúde. Olha essa daqui, doutor. Sonhe a si mesmo. Esse é um aspecto muito relevante das pesquisas de bem-estar, né? Porque ele tem a ver com o sentido de propósito. Você ter um objetivo de vida, você ter claramente quais são os seus valores, faz com que você se afaste de situações que não são boas para os seus valores, para os seus propósitos e se aproxime daquelas que o são, né? E os estudantes, principalmente na adolescência, estão descobrindo quais são os seus valores, quais são os seus propósitos de vida, né? E é importante a gente colocar eles como bússolas, como orientações, para a gente sonhar, planejar a nossa vida. E também a gente não projetar demais, né, doutor? Porque às vezes a gente fica olhando a grama do vizinho, que é mais verdinha, mais viçosa, e acaba esquecendo que é a nossa vida que precisa também crescer e ela também tem potencial para uma grama bem verdinha se adubada. Então, a gente precisa sonhar mesmo. Agora, abraçar as incertezas, abraçar também, e aqui eu diria não só as incertezas, mas também as emoções que a gente chama de negativas, mas que fazem parte da vida, precisam ser vividas também. A gente não pode fingir que não existem e que não fazem parte da nossa vida. Exatamente, né? Então, a gente se acostumar que não temos controle sobre tudo, né? Que as coisas muitas vezes, né, em 90% das vezes, não acontecem do jeito que a gente pensa que elas irão acontecer, é a gente abraçar as incertezas, termos otimismo, confiança, fé, que as coisas vão se resolver com o tempo e com o nosso investimento na solução dessas dificuldades, né? Boa, boa. Então, não é uma espera passiva, é uma espera ativa. A gente tem que trabalhar para que aquela esperança aconteça. Agora, essa daqui o senhor já falou um pouquinho aqui na hora de acalmar a mente. Exercer a fé, super importante isso, né, doutor? Sim. A gente precisa confiar tanto no nosso próprio potencial de crescimento, de florescimento, né? Assim como em algo maior
que nos inspire, né? Que realmente energize a nossa vida a tal ponto que, quando nos faltar algum tipo de sustentação, a gente encontre nessa fé essa energia, essa sustentação para continuarmos nessa missão, nesse propósito que escolhemos para a nossa vida. É isso aí, gente. A fé é a base de tudo. Precisa exercer, precisa praticar, precisa falar dela, precisa cantar sobre ela. Agora é o seguinte, doutora, a gente vai fazer uma pausa aqui na conversa porque a nossa repórter Ana Mintureta está numa escola acompanhada tanto de um profissional do ensino quanto de uma estudante. É isso mesmo, Ana Min? Boa tarde. Olá, Teru, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu estou aqui na Escola Adventista de Jacareí, interior de São Paulo. Estou aqui com a Sheila, que é orientadora educacional. Vai contar para a gente quais foram as principais preocupações dos pais com relação à volta às aulas desse período de pandemia ainda. Boa tarde, Sheila. Boa tarde. Bom, acreditamos que, além da preocupação do ensino-aprendizagem, a preocupação também era como que eles lidariam com todas as questões de contato com outros alunos, né? Uma preocupação ali de saúde, como que seria todo esse procedimento. E aí, quais foram as medidas que a escola tomou, então, para que os alunos se mantivessem, assim, em segurança, né? No bem-estar garantido também? Quais foram essas medidas? Bom, conforme nós temos visto, até mesmo pelas mídias, né? O governo, ele pontuou algumas coisas e nós estamos aqui trabalhando com todas as exigências do governo. Então, nós temos, por exemplo, no início ali, bem na entrada no portão, nós temos a aferição de temperatura. Depois, na entrada das salas, nós temos os tapetes higienizantes. Tem aqui, a gente está mostrando aqui, inclusive. Isso. Temos esses tapetes higienizantes. Por todo o colégio, nós temos os pontos com álcool em gel. Dentro das salas de aulas, nós temos ali a temperatura que é solicitada, nós temos a distância que é solicitada, né, de 1,5 metro, e as carteiras estão ali bem localizadas. Tudo para garantir esse bem-estar dos alunos, né? Mas, obrigada pela sua participação, mas eu estou aqui também com a Isabeli. A Isabeli é aluna aqui da instituição e vai contar para a gente. Isabeli, como é que você estava em casa lá? Estava querendo que voltasse às aulas? Como que estava o coração? Se sentindo como? Me conta. Então, mesmo que a escola deu todo o suporte, apoio para a gente nas aulas online, eu fiquei muito feliz de voltar, né? Rever os professores, os amigos. E eu acho que é muito especial estar aqui de volta na escola, mesmo que seja uma coisa diferente, que a gente nunca viveu, distanciamento, as medidas preventivas, mas é muito importante estar aqui na escola e eu estou me sentindo muito feliz. Me diz, vocês já estão aí faz quase um mês, né, de aula presencial. Como que ficou seu coração, assim, já no primeiro dia, encontrar os amigos, os professores? Como é que você ficou? Eu fiquei muito feliz, né, de estar aqui aprendendo com todo mundo junto. Em casa, às vezes, a gente fica sozinho, mesmo que a gente está com o professor na tela, mas não é a mesma coisa de estar aqui na escola, junto com todos os amigos, aprendendo e tendo contato com o professor, né? Então tá, obrigada pela sua participação, que os seus estudos permaneçam aí a todo vapor, né? Todos os alunos aí continuem aí seguros, né? Sem medos e para seguir em frente com essa educação, que é uma bênção, né? É com você aí no estúdio, Teru. Obrigada, Ana Min. Aliás, olha, nosso carinho e gratidão a todos os profissionais da área educacional que têm se esforçado, gente, que têm dado sangue mesmo para se reinventar, se tornaram blogueiros aí, se tornaram editores de vídeo, fazem um trabalho excepcional além do ensino que já tinham na bagagem, né? Nosso carinho, respeito e gratidão a vocês. Agora, doutor, todo esse preparo, toda essa adequação que houve para o retorno híbrido das aulas também gera no aluno uma certa expectativa e também uma certa ansiedade. A gente viu aí a Isabeli contando, né? Boa, mas ao mesmo tempo apreensiva, porque os pais também estão mandando as crianças. Eu me lembro, primeira semana que eu mandei, fiquei apreensiva. Será que eu estou fazendo a coisa certa, mandando, colocando em risco a saúde das crianças? É difícil lidar com isso tudo positivo e ao mesmo tempo risco. Exatamente, né? Todas as nossas escolhas, elas vão ter ganhos e vão ter também o seu aspecto
negativo, né? Então, a gente vai ter medo, a gente vai ter receio, mas o importante é a gente não se deixar dominar por preocupações, porque as preocupações, quando elas dominam a nossa mente, elas tendem a trazer um estado de bem-estar muito mais rebaixado, né? Como a gente está discutindo aqui, do que elevado. Essa confiança, sem dúvida, ela vai sendo construída no coletivo também, né? Então, você saber que existe um planejamento, que existe uma retaguarda para isso, que existem também órgãos de saúde pública e educacional que estão monitorando o tempo todo as decisões que foram tomadas, isso é para nos inspirar alguma confiança, né? E, fora isso, a gente tem a nossa própria questão pessoal, que a gente vinha discutindo aqui, né? De enfrentarmos o problema educacional, que é tanto estar à distância ou presencial, e extrairmos o máximo proveito de qualquer que seja as estratégias aí adotadas. Por exemplo, no ensino superior, em muitas faculdades ainda não houve o retorno das aulas, né? Então, os alunos precisam se adaptar a essa realidade. Aqueles do ensino básico que tiveram mais de 90%, né, o retorno, também precisam se adaptar a essa outra realidade, para que ninguém adoeça, né, tanto física quanto emocionalmente. Então, a gente precisa buscar esse apoio enquanto coletivo, com professores, alunos, pais, todos juntos nessas decisões. Legal. Lembrando, gente, que estamos todos nos adaptando. Você aí desse lado, a gente desse lado aqui, os professores do lado de lá. Vamos juntos, mas você já deu para perceber, né? Que quando a gente cria uma atmosfera de bem-estar, o aprendizado acontece muito, muito melhor. Doutor Tiago, nosso tempo acabou, infelizmente, mas a nossa gratidão é enorme por sua participação aqui com a gente. Você que quer conhecer mais do Dr. Tiago, está passando aqui as redes sociais dele também. Dr. Tiago faz parte dos profissionais ali do mestrado em promoção da saúde e lá do NASP. Nossa gratidão, obrigada por participar com a gente mais uma vez, viu, doutor? Eu que agradeço, é sempre um prazer a gente estar fazendo educação em saúde, popularização do conhecimento científico aqui, e agradeço o espaço que você nos dá, a confiança que você tem no nosso programa de mestrado. Total, total. Gente, olha, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, porque o assunto do Claramente em seguida está muito interessante. Ele vai falar aqui um pouquinho sobre mudança de temperamento, mesmo quando você já tá cansada aí do temperamento do outro, do marido, da mulher? Bom, e se você souber que isso não é impossível? É daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, e ainda tem receita de arroz verde para você aprender com a gente aqui. Não sai daí não, a gente já volta.